Alô pessoal, direto ao ponto aqui. A derrota do Grêmio por 2-0 para o Ceará ontem em Fortaleza. Olha, essa derrota gera uma pressão interna muito forte pela queda do técnico Gustavo Quinteiros. As pessoas que fazem parte do chamado círculo do poder do Grêmio, e isso tem no futebol, isso tem em todos os clubes, pessoas que estão muito próximas do presidente, pessoas com quem o dirigente máximo do Grêmio troca ideias. Essas pessoas, elas estão um pouco preocupadas, aliás, muito preocupadas, e estão dizendo ao presidente que talvez seja necessária uma mudança do técnico, porque não há passados já vários jogos ao longo desse ano, já está incrivelmente na sua quarta competição o Grêmio nesse ano. Essas pessoas não estão vendo indícios claros de um crescimento da equipe. Essas pessoas discordam do pensamento do técnico Gustavo Quinteiros, e nós vamos falar especificamente sobre o Quinteiros daqui a pouco, porque o Quinteiros, ele falou o seguinte ontem na entrevista coletiva: o Grêmio gerou muitas situações de gol, gerou 5 situações de gol. O Quinteiros precisa saber, talvez não tenha sido dito para ele, que esta é uma relação normal entre Grêmio e Ceará. Quando o Grêmio enfrenta o Ceará, sempre é muito maior de parte do Grêmio a obrigação de gerar situações de gol. Então não há nenhum mérito. E o Quinteiros viu méritos na equipe, mas eu já disse, daqui a pouco a gente entra especificamente na análise que o técnico fez da partida. O que aconteceu ontem, e é isso que preocupa essas pessoas que estão em torno do presidente Alberto Guerra, é que o Grêmio perdeu por uma equipe que é candidata natural ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então é uma derrota que necessariamente precisa ser convertida de uma vitória num jogo mais difícil, dos próximos que o Grêmio tem para disputar na competição. E o Grêmio terá condições de obter essa vitória contra equipes mais difíceis na competição. Foi o Grêmio que cresceu no segundo tempo da partida de ontem, quando efetivamente teve mais chances do que o Ceará, ou porque o adversário era fraco que o Grêmio cresceu? São todas essas situações que certamente serão analisadas com muita atenção nos próximos dias. A pressão, obviamente, existe, mas ela não vai, por exemplo, determinar a queda do técnico aí nos próximos dias. O Grêmio tem o chamado jogo tranquilo no meio da semana, jogo contra o Atlético Grau, na terça-feira pela Copa Sul-Americana. É um jogo tranquilo, mas também pode ser um jogo enganoso, porque, obviamente, o Grêmio deve vencer essa partida. E aí? Do jeito que é a cabeça do Quinteiros, ele não vai entender que, bom, agora estamos bem. Quinteiros parece não saber, né, o tamanho do clube que está comandando. E aí o Quinteiros entende que está bem, e aí vai tomar uma trombada, o que também é possível contra o Flamengo. Então é esse zigue-zague aí que deixa muito temerosos os homens que estão comandando o Grêmio nesse momento. Pessoas de fora, mas obviamente também há uma preocupação interna, uma preocupação do próprio presidente Alberto Guerra, do próprio departamento de futebol do Grêmio. A pergunta é: o Grêmio vai seguir apostando no Quinteiros, vai seguir dando tempo para que ele introduza os seus conceitos, as suas ideias sobre futebol, que são as ideias que a gente está percebendo aí do jogo direto, mesmo que isso possa representar um risco aí de maus resultados no Campeonato Brasileiro, porque as pessoas têm na cabeça sempre o que aconteceu em 2021, quando o Grêmio arrancou muito mal e depois não pegou mais o trem. Então esta é a situação. Vale a pena apostar no técnico, ou o melhor seria uma modificação nesse momento? Nós temos muita coisa para falar aqui. Antes eu preciso que você se inscreva no canal do Luiz Henrique Benfica. Tempinho para que você localize o botão da inscrição. Localizou? Se inscreve, por favor, aí no canal. Dá uma força aqui. Estamos no caminho aí para ter cada vez mais inscritos, nos aproximando dos 50 mil inscritos. Ativa também as notificações, dê seu like, muito obrigado pelo seu respeito, seu carinho com esse canal. Técnico Quinteiros ainda busca o time ideal. Ontem, de novo, começou com 3 volantes, começou com o Camilo, com o Vilhaçante e com o Edenilson, e o modelo não funcionou. O modelo não funcionou. E aí é que está. Às vezes o modelo funciona, às vezes não funciona. Isso também vai deixando o técnico sem saber qual caminho escolher. No segundo tempo, uma evidente melhora com a entrada do Cristaldo. Passou a ter um armador, a equipe do Grêmio. O Vilhaçante virou o primeiro volante, Edenilson virou o segundo volante. Depois até acabou entrando o próprio Monsalve. Aí foi um modelo com 2 armadores, coisa muito rara de se ver no Grêmio. O Quinteiros
pelo jeito vai manter. Ele disse na entrevista coletiva que deve manter esse modelo aí com um armador, o que de algum modo representa, assim, quem sabe, menos proteção defensiva. Mas depois, no jogo contra o Flamengo, como é que será? Muitas pessoas entendendo que o modelo tem que ser esse, o modelo tem que ter um armador. Mas esse modelo vai dar a segurança contra equipes mais fortes? Algumas frases aqui do técnico Gustavo Quinteiros. O resultado foi imerecido. Tivemos 5 situações claras. Não tivemos eficácia para aproveitar as oportunidades. Aqui há uma evidente crítica ao sistema ofensivo do Grêmio. Aliás, os gols que o Arezzo perdeu, não dá para perder, né? Fez muita falta, claro, o Bright White no jogo de ontem. Outra, do Quinteiros, melhoramos em relação ao jogo anterior. O resultado foi negativo, o jogo não. Esperamos que no próximo jogo possamos jogar o mesmo e converter as chances. Pretendemos começar o próximo jogo do mesmo modo que no segundo tempo, a ideia da presença de um armador na equipe do Grêmio. Alguns tipos de manifestação do técnico realmente incomodam. E ele chegou a dizer, não é que eu não esteja preocupado com o resultado. A derrota me incomoda, mas eu percebi alguma evolução. Você aí percebeu alguma evolução? Eu percebi, mas eu mesmo me questiono. Essa evolução se deu pelo próprio Grêmio ou pela fragilidade do adversário? 3092-4800, 3092-4800, esse é o telefone e também o WhatsApp da Saúde, Paz, Medicina e Odonto. Não dá para brincar com a saúde, né? A gente está vendo aí sempre lamentando pessoas, às vezes, das nossas relações com problemas de saúde. Então, a gente tem que cuidar da saúde nossa, da nossa família. Então, o melhor caminho é Saúde, Paz, Medicina e Odonto. Mande sua mensagem, faça sua consulta via WhatsApp para o pessoal do atendimento 3092-4800 para saber das condições da Saúde, Paz, Medicina e Odonto. Perfeito atendimento médico, clínico, ambulatorial, hospitalar, tudo você tem na Saúde Paz há 25 anos com a missão de cuidar de vidas. O presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista depois do jogo, já saindo do vestiário, indo até o ônibus, do ônibus até o caminho do hotel. O Grêmio permaneceu em Fortaleza, e o presidente disse que viu alguma evolução, algumas coisas evoluíram sim, outras não, diz o presidente. Isso é normal num time que está em reformulação, é continuar trabalhando. Será que o presidente falou isso apenas para acalmar a situação, para colocar um pouco de água na fervura, ou ele realmente pensa nisso, está vendo evolução? Se está vendo evolução, é preocupante, porque a maioria das pessoas não está enxergando. Próximo jogo, terça-feira, já falei aqui, 7 horas da noite, Atlético Grau, Arena Libertadores América. Domingo, jogo contra o Flamengo. Uma semana, portanto, com altos e baixos, uma semana de eletrocardiograma. Um jogo que dá para ganhar com toda a facilidade e um jogo duríssimo contra o Flamengo no próximo final de semana. Para fechar, tá tudo bem com o Amuso, ele sofreu uma batida na cabeça ontem, ficou desacordado, foi retirado na maca, fez exames lá em Fortaleza mesmo, mas tá tudo bem, o jogador estará em condições caso o técnico Gustavo Quinteiros queira escalá-lo na próxima semana. Nós vamos ficar, obviamente, atentos à movimentação aí, mas uma coisa tem que ser dita porque trata-se de um fato cada vez maior, a pressão em cima do técnico Gustavo Quinteiros. Um grande abraço, até a próxima!